É uma outra ferramenta muito importante da gente conhecer, é o Nmap. O Nmap, ele é um port scan muito poderoso e eu vou ensinar aqui como que a gente instala ele e algumas formas básicas de estar utilizando. Então, é para a gente instalar, eu tenho que instalar o Nmap, ele já está nos servidores aqui do Ubuntu. Eu já estou com ele instalado aqui. E a gente pode usar como base o nosso servidorzinho alvo, né? Então eu tenho o IP dele aqui. E a forma mais simples de se utilizar o Nmap é Nmap, o IP do serviço que você vai rodar. Escanear, na verdade. Aqui ele já mostra alguns serviços que ele conseguiu identificar. Na porta 21 ele fala que ele identificou um FTP. Na porta 22 um SSH. Na porta 80 um HTTP. E como isso aqui é um scan local, né, ele consegue me falar também o MAC address da máquina que eu estou testando. Se fosse um serviço externo, né, como por exemplo se estivesse testando um site externo, ele não conseguiria me falar o MAC address, porque essa informação ela não se propaga pela rede nesse nível. Então, um outro parâmetro interessante da gente conhecer é o traço V. O traço V, ele é interessante da gente passar, porque, por exemplo, quando eu estou testando um site aqui local, o scan ele é muito rápido, né? Então, meio que não tem muito porquê a gente estar passando o traço V. Mas quando eu estou testando um site externo, ele fica nessa tela preta até ele finalizar todo o scan. Então, enquanto ele não finalizar todo o scan, ele vai ficar nessa tela parado. E quando ele finaliza, ele me mostra as informações que ele encontrou. Agora, quando eu passo o traço V, ele já vai me falando exatamente o que ele está fazendo. Aqui ele fala que ele está escaneando o Google, ele já mostra o IP dele aqui, ele fala que já completou o scan de ping, né? Porque ele, antes dele iniciar o scan, ele dá um ping lá para saber se o host está ativo, né? Porque às vezes o host não está ativo e então ele não inicia o scan. Então aqui ele fala também que ele estava escaneando as 1000 portas, né? Ou seja, as 1000 portas mais comuns que ele tem ali a listinha dele. Aqui ele fala que ele identificou duas portas abertas, a porta 80 e a porta 443, e depois ele me mostra a saída padrão dele. Eu também posso, por exemplo, evitar esse ping, né? Porque às vezes esse ping aqui ele pode deixar o scan um pouco mais demorado. Então, por exemplo, se eu passar o parâmetro P maiúsculo N minúsculo, eu vou um não ping, ou seja, eu não vou verificar se o host está ativo, então eu já vou fazer o scan direto. Repara que agora ele não fez o ping e já começou o scan direto, o que faz o scan ser mais rápido. Um outro parâmetro interessante da gente utilizar, deixa eu voltar aqui para o nosso servidor, é o traço S minúsculo, V maiúsculo. Esse parâmetro aqui é justamente para a gente tentar identificar a versão dos serviços que estão rodando. Então, deixa eu passar o parâmetro traço V aqui também. Ele já me mostra o que ele identificou. Está testando as 1000 portas mais comuns. E aqui ele fala a versão do que ele conseguiu identificar. Então, ele conseguiu identificar que na porta 21 está rodando um VS FTP na porta 3.0.3. Aqui ele fala que na porta 22 está rodando um OpenSSH e a versão. Aqui na porta 80 ele fala que está rodando um Apache HTTP 2.4.57, num Debian. Essas formas de obter o banner, a gente já conseguiu ver, né, como que ele faz isso. Como que é possível identificar o banner. Uma outra forma também, porque aqui a gente viu que ele testa só as 1000 portas mais comuns. Cadê? Que ele fala que ele testa só as 1000 portas mais comuns. Só que eu posso mandar ele testar todas as outras portas, né? Então, por exemplo, se eu quiser que ele testa todas as portas, sem ser só as 1000 primeiras, eu passo assim, ó, traço P, tracinho. Assim eu estou falando que eu quero que ele teste todas as 65.535 portas. Se eu rodar aqui agora, ele fala, cadê? Aqui, ó, aqui agora ele já está testando as 65.535 portas. É interessante a gente fazer sempre esse scan, porque às vezes ele está rodando um serviço, o seu alvo ele está rodando algum serviço que a gente não tem conhecimento. Olha aqui que interessante. Aqui agora ele conseguiu identificar um outro serviço na porta 75
7.564, ele identificou que também está rodando um servidor web. E no scan normal, ele não tinha conseguido identificar. Então é importante a gente sempre fazer esse teste no serviço que a gente está testando, porque é para a gente ter certeza que a gente não deixou passar nada, né? Quando a gente testa só as 1000 primeiras, então pode ser que a gente acabe deixando alguma passar, não identifique alguma porta, então é sempre interessante a gente testar todas. Da mesma forma, eu posso especificar as portas também. Por exemplo, se eu não quiser testar todas, eu posso especificar. Eu quero ver só a porta 21, que ele vai analisar só a porta 21. Posso passar o vírgula e especificar outra porta. A só a porta 21, 22. Isso aqui é útil porque o Nmap ele também faz alguns outros tipos de scan, né? Como scan de vulnerabilidade, esse tipo de coisa. E às vezes... E é bom você filtrar as portas nesse tipo de scan, porque... da primeira vez que você roda para descobrir o que está rodando, quantas portas que tem, quais portas que tem. E se você quiser fazer um scan mais profundo nas outras portas, você não precisa refazer todo o scan nas portas que você sabe que está fechada, né? Então, você vai querer testar só as portas que você já sabe que está aberta, porque senão você só vai perder tempo ali. E um outro parâmetro muito bom também, importante a gente conhecer do Nmap, é o parâmetro traço Szinho, Szão, que é o Stealth Scan, né? Que é o Scan Stealth. O que esse Scan Stealth faz? É só um detalhe, esse parâmetro ele não funciona com o usuário root, quer dizer, ele só funciona com o usuário root, ele não funciona com o usuário normal, mas ele é o Scan Stealth do Nmap. O que é Scan Stealth? Muitas vezes eu já fui barrado, né? Tipo assim, eu tô fazendo um scan de portas em um servidor, e lá dentro eles têm um IDS, um IPS, que vai lá e me bloqueia. Que consegue identificar que está acontecendo um scan de portas e bloqueia. Por quê? Eu vou usar como exemplo o scan de portas que a gente fez aqui, utilizando o Netcat. Então, por exemplo, quando a gente tem um scan de portas mais simples, Google.com aqui na porta 80, ele conseguiu se conectar na porta, e a gente descobriu que ela está rodando. Se eu passo uma porta que não está aberta, ela não está rodando. Só que detalhe, essa conexão aqui que ele conseguiu se conectar, ele se conectou de fato na porta 80. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, não passasse aqui o timeout, aqui eu de fato já me conectei. Então, por exemplo, eu poderia já começar a trabalhar com outro protocolo, com HTTP, porque eu já fiz a conexão na porta 80, eu estabeleci de fato uma conexão com o servidor. Então, se tem um IPS lá atrás rodando, ele consegue ver que alguém se conectou nessa porta. Só que o método tracinho... Só que o método... Enfim, só que o método traço Szinho, traço Szão, o SimScan do Nmap, ou o Stealth Scan, né? Como que ele funciona? Na hora do three-way handshake, da conexão TCP que a gente viu, ele consegue fazer esse scan justamente nessa etapa de three-way handshake, ou seja, ele não finaliza a conexão. A gente viu que quando a gente vai fazer uma conexão, primeiramente é enviado um pacote TCP com a flag SYN, né? E quando o servidor ele está com a porta aberta, por exemplo, eu quero me conectar na porta 80 de um servidor, então a gente envia um pacote TCP com a flag SYN, primeiramente, e se aquela porta ele estiver aberta, se aquele servidor ele estiver pronto para fazer a conexão, o servidor ele vai responder a gente com um SYN ACK. A gente viu isso na aula de redes. E para finalizar a conexão, a gente simplesmente, quer dizer, que é para finalizar não, né? Para finalizar o three-way handshake, a gente enviaria um ACK, e aqui a gente já poderia enviar outros pacotes, né? Com a flag push, contendo, por exemplo, um protocolo HTTP ou dados, né, um payload em si. O SimScan ou Stealth Scan, ele funciona da seguinte forma: ele começa a fazer o three-way handshake enviando a flag SYN, e se o servidor ele responder com um SYN ACK, ou seja, a porta está aberta, ele simplesmente envia um reset, ou seja, para finalizar a conexão. Ele não
completa o three-way handshake. A porta estaria fechada se ao invés do servidor responder com um SYNACK, ele respondesse com um reset, dizendo que a porta está fechada. Então aqui ele identifica que a porta está fechada. E se o servidor responder com um SYNACK, ele sabe que a porta está aberta, aí ele mata a conexão e não finaliza o three-way handshake. Então é um método muito útil para você fazer scan sem ser detectado, né? Então é uma função muito importante da gente conhecer ela. E um outro parâmetro também interessante é o traço O maiúsculo. O que esse traço O maiúsculo faz? Ele tenta identificar o sistema operacional que o alvo está rodando, né? Então se eu passo o traço O maiúsculo, lembrando que o O maiúsculo também só funciona como usuário root, ele não funciona com usuário normal, da mesma forma que o SymScan ou o Stealth Scan. Então aqui ele está tentando já detectar o sistema operacional que está rodando naquela máquina. Aqui ele mostra o scan normal, né? Que ele fez. Eu passei o parâmetro traço SV para identificar os serviços, bonitinho. E aqui embaixo ele fala que não conseguiu identificar exatamente qual sistema operacional que está rodando, mas aqui embaixo ele fala que provavelmente está rodando um sistema Unix Linux, né? Provavelmente é o que está rodando, mas ele não conseguiu afirmar com certeza qual sistema operacional que está rodando. Analisando aqui os serviços, a gente consegue deduzir que provavelmente está rodando um Debian, né? Porque aqui no OpenSSH ele já fala que está rodando um Debian, aqui no Apache ele também já fala que está rodando um Debian, e que provavelmente então de fato está rodando um Debian. Mas aqui ele fala que provavelmente é um ambiente Linux que está rodando aqui. O Nmap ele não tem só esses parâmetros, ele tem diversos outros parâmetros. Não daria para falar tudo sobre ele, daria inclusive para fazer quase que um módulo inteiro só sobre o Nmap, mas ele tem diversos outros parâmetros, né? Tanto para stealth, para evasão de firewall. Então assim, para output, né, você pode fazer o Nmap ter saídas de diversos padrões. Por exemplo, aqui é a saída padrão do Nmap, né? Calma. Aqui é a saída padrão do Nmap, mas você pode configurar ele, por exemplo, que é para ele ter uma saída em XML, em XML, em vários padrões diferentes. E tem vários outros parâmetros, você pode dar uma olhada aqui para você ter uma ideia dos parâmetros, de todos os parâmetros dele, né? Mas a grosso modo é assim que o Nmap funciona.